Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aleluia, amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome. Deus, que essa manhã tua palavra seja ministrada conforme o teu querer, Senhor. Não seja apenas uma palavra para encher o intelecto, o conhecimento, mas para sermos tocados por ela, Senhor. A tua palavra que produz vida, palavra rema, nessa palavra nós cremos. E essa manhã nós dizemos sim para tudo aquilo que tu queres para as nossas vidas. E o teu nome seja glorificado. Mais uma vez, amém. Podeis sentar, meus queridos. A história de Jonas, ela já tem sido citada por mim por muitas vezes, em ocasiões bem específicas. E apesar dessa história, a história do profeta, ser muito conhecida quando se fala de desobediência, se fala de rebeldia, não é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Não quero falar sobre propósito também, porque esse livro ele também traz ilustrações, ele traz fundamentos sobre o propósito de vida. Também não é sobre isso. Também não é meu interesse essa manhã expor a questão do pré-julgamento de Jonas a respeito dos moradores de Nínive e da sua intenção de fugir da presença de Deus. Embora sejam temas específicos durante toda a trajetória do profeta Jonas, essa manhã eu quero falar exatamente algo que aconteceu de mais marcante na sua vida, que o fez tomar uma decisão assertiva. E nessa oração nós podemos observar o que estava passando na vida daquele profeta, quando ele foi jogado do navio, porque as pessoas que estavam naquela embarcação desconfiaram que alguém tinha ferido algum dos deuses, e por sorteio, Jonas foi escolhido. E ele foi jogado, e quando foi jogado em alto mar, aquela tempestade cessou. Eu não quero falar também sobre esse contexto, porque traz muitos ensinamentos também. Mas quando ele é jogado, ele é engolido por um peixe. Não sei se uma baleia, um grande tubarão, não sei. Eu sei que era um peixe muito grande, ao ponto de engolir aquele homem. E quando ele é engolido por aquele peixe, nas profundezas dos mares, a palavra de Deus nos relata aqui, que ele, do ventre da morte, ele gritou por socorro. Então a experiência de quase morte, uma experiência que o salmista Davi chama de vale da sombra da morte, esse profeta passou. E a experiência de ter passado, porque eu vou chamar de uma experiência sobrenatural, ou melhor, o filme da própria vida começou a passar na vida daquele profeta.
Então, naquele choque, ele sabia que a morte estava bem perto dele. Não existia até então nenhum relato que ele pudesse se inspirar de alguém que foi para a profundeza dos mares e não era um submarino e tenha sobrevivido. Ainda que aquele peixe o vomitasse lá embaixo, ele não conseguiria sobreviver devido à pressão de água, devido à escuridão, às trevas. Ele não sabia se estaria subindo ou descendo. Quando se está em uma profundidade muito elevada, você perde a referência de onde é que é a superfície. É tudo escuro. E até que ele conseguisse subir, o tempo que ele levasse, possivelmente seria muito mais suficiente do que o próprio fôlego, e ele teria morrido. Mas a experiência que eu quero relatar essa manhã, é que quando ele estava ali, perto daquela morte, a morte do lado dele, algo aconteceu na sua mente. E essa experiência, eu acredito que cada um de nós já passamos em algum momento. Quando de repente em uma situação de trauma, uma situação de um choque, de uma notícia muito forte, ou mesmo a experiência de estar bem pertinho da morte, parece que a gente vê o filme da nossa vida passando, em forma de flashes. Aquelas informações mais importantes da nossa vida, que de repente a gente deixou passar. As oportunidades que perdemos de vivermos em comunhão, de perdoarmos. E parece que tudo passa em frações ali de segundos. O filme da vida. E essa experiência, interessante que palavras podem levar-nos a esse tipo de reflexão, de introspecção. Palavras, traumas e também a proximidade da morte. E vemos o nosso filme passando. Interessante que Jesus, especialista em nos levar a situações, a patamares mais profundos de análise da própria existência. E eu quero relatar que essa experiência do filme da própria vida, a Bíblia está cheia de experiências assim. E uma certa feita, Jesus estava, e de repente uma mulher ia sendo apedrejada por ter sido flagrada em atos obscenos, ilegais diante da lei de Moisés, e ela ia sendo apedrejada. E uma palavra de Jesus, uma pergunta de Jesus, fez aqueles homens que estavam ali com as pedras apontadas para aquela mulher pararem e soltar. Jesus não usou a força, ele não convocou miríades de anjos, soldados poderosos. Ele apenas fez uma pergunta: quem não tem pecados, que lança a primeira pedra? Aquilo ali foi mais poderoso do que um murro na consciência daqueles homens duros. E quando Jesus fez essa afirmação, ele colocou essas palavras ao ar. Aqueles homens, ao ouvir aquela mensagem, começaram a pensar: poxa, mas eu pequei também. Eu estava pecando. E eles começaram a lembrar que ele era tão miserável, tão pecador quanto aquela mulher. E o que Jesus fez? Colocou o filme das suas próprias vidas diante dos seus próprios olhos. E aqueles homens saíram de mansinho. Eu acredito que um deles saíram rapidamente ali e procurou talvez um lugar, eu posso conjecturar dessa forma, e começou a chorar, de tristeza, de remorso, pois está cometendo algo que ele não deveria ter feito. E muitas das vezes Jesus, ele está levando pessoas a esse nível de introspecção, de análise crítica da sua própria vida. E uma outra vez foi com Nicodemos, quando ele fala para aquele homem: você tem que nascer de novo. Aquele homem simplesmente ficou sem entender todo aquele mistério. Jesus estava levando a fazer uma profunda reflexão sobre a vida.
A experiência do filme da vida, ela se repete também em nossas vidas. Todos nós, acredito sim. Segundo a ciência, todo ser humano já passou por algo semelhante. Em momentos de dor, em momentos de um trauma, parece que o filme da sua vida vai passando. A ciência tenta explicar com algumas limitações o que é isso. Ela simplesmente fala que há uma sensação de como aquela pessoa fosse levada a assistir o filme da própria vida, porque o cérebro nesse momento recebe uma descarga elétrica muito poderosa, e alguns hormônios eles são liberados, a serotonina, a dopamina, esses hormônios que aumentam algumas sensações de motivação, de felicidade, de bem-estar, de adrenalina também. Ele potencializa a emoção daquilo que está sendo assistido. Imagine cada um de vocês quando estão assistindo um filme emocionante. Alguns choram, alguns vibram. As emoções começam a aflorar. Isso numa tela de computador, de celular, uma tela de televisão. Mas imagine quando nós estamos assistindo isso através do nosso próprio cérebro. E quando essa situação ela começa a se suceder, a sensação é que parece que você passou horas assistindo aquilo ali, mas foi fração de segundos, a uma velocidade incrível. Algumas memórias que estavam lá, escondidas, que você nem lembrava. Aquela descarga elétrica no cérebro é tão forte que traz à tona essas experiências. E quando nós estamos diante dessa situação, muitos significados podem vir à tona, algumas revelações sobre o significado da sua própria vida, eles ficam mais claros. E quando nós estamos passando por esse tipo de experiência, Deus está querendo trazer à memória aquilo que é mais importante. E dois sentimentos podem surgir nessa situação: o sentimento de remorso ou o sentimento de arrependimento. Judas, ao perceber o erro que cometeu, ele viu o filme, poxa, eu andei com esse homem só fez o bem, por que eu fiz isso? Bateu a conscientização. A consciência dele realmente foi a um nível mais profundo de interpretação daquilo que estava acontecendo. E ele tinha a decisão de se arrepender ou se martirizar através do remorso. Ele simplesmente escolheu o remorso. O remorso não produz nenhum tipo de mudança, apenas de autopunição. E foi isso que ele escolheu. E quando Deus nos leva a assistirmos o filme da nossa própria vida, Ele está dizendo: eu te vou dar mais uma chance, para que você escreva sua vida de uma forma diferente a partir de agora. E quando Deus promove esse tipo de reflexão, o que Ele espera é que nós venhamos tomar a decisão. A decisão, não uma decisão, a decisão, a maior das decisões, que é o arrependimento. E é exatamente isso que estava acontecendo na vida de Jonas, quando ele estava ali dentro daquele peixe. Eu imagino que ele tinha pensado: poxa, eu tinha a oportunidade de fazer a obra de Deus. Deus me revelou aquela cidade, o que eu deveria fazer, e eu escolhi seguir ao contrário. O filme da vida de Jonas, talvez a infância, o seu crescimento, as experiências com Deus. E o resultado dele estar assistindo aquilo, bate aquela tristeza, aquele arrependimento, aquele pavor, aquele pânico. Seus nervos já estavam à flor da pele, parece que eu vou morrer, estou diante da morte. E a palavra de Deus diz aqui que quando ele estava já se indo dessa
para outra vida. Estava morrendo. Ele se lembrou de Deus. O filme passou e ele estava morrendo. E quando ele se lembra de Deus, ele pede socorro. E nesse momento, a palavra de Deus, que é o socorro bem presente na hora de angústia, se manifesta na vida de Jonas, dando a ele mais uma chance. Eu era ainda adolescente. Em uma das praias aqui de Maceió, bastante agitadas, eu não conhecia. E nem sabia nadar direito. E o que acontece é que era cedo, acho que 6 horas da manhã, a praia estava bem deserta, eu estava na casa de uma tia minha, que morava ali perto. E quando eu piso na água, tinha um buraco. Ou seja, era uma região que hoje é sinalizada, mas na época não era sinalizada. E eu caí em um buraco, um redemoinho, e não conseguia sair. Tive cãibras, e aquele movimento quase quebrou minha perna lá embaixo. Eu comecei a engolir água, e o filme da minha vida começou a passar ali. Eu tive a experiência de quase morte. Quase que morri. Eu só sei que eu lembrei de uma coisa: Deus, se tu me livrares dessa situação, eu te prometo que eu vou me reconciliar contigo. E eu estava afastado, estava vivendo um momento de frieza espiritual. E eu fui sacudido de lá, do fundo, e consegui chegar na areia. E esse fato aconteceu também depois que Jonas tomou a decisão de se arrepender. A Bíblia diz que aquele peixe vomitou na praia. E quando vomita ele disse: eu vou cumprir os votos que eu fiz ao Senhor. Enquanto o filme da vida estava passando, ele começou a prometer coisas a Deus, como se estivesse dizendo: Deus, me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance, Senhor. Interessante que aquele homem se levanta daquela praia e não perde tempo. Eu vejo que tantas pessoas já tiveram essa experiência de quase morte. Experiência traumática de estar passando pelo vale da sombra da morte. A morte física, às vezes a morte espiritual. Deus dá uma nova chance. E parece que ainda vive perdendo tempo. O exemplo de Jonas aqui é que não se deve perder tempo quando Deus nos dá mais uma segunda oportunidade. Porque Deus, Ele tem os seus planos, Ele tem uma história escrita de vitória para que o nome dEle seja glorificado em suas vidas. Aleluia! E muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração. E por estarmos com o coração duro, Deus, Ele coloca uma descargazinha elétrica na nossa vida, para que venhamos acordar dessa inércia. E foi exatamente isso que aconteceu com o homem. Eu quero trazer reflexão aqui essa manhã, a respeito de um homem próspero, abençoado, mas que teve a experiência de fazer mau uso do seu poder, da sua fama. Usou muito mal os recursos que Deus tinha entregado em suas mãos. E por ter feito dessa forma, o seu coração ficou endurecido. Ficou insensível ao pecado e achou que estava tudo normal. Estava vivendo, pecou, se arrependeu e achou que não ia ter nenhuma outra, vamos dizer assim, outra abordagem da parte de Deus para o corrigi-lo. Quem sabe Deus tinha até falado com ele, mas o coração estava endurecido. Eu estou falando do rei Davi. No livro de Samuel, capítulo 12, traz essa importante história, onde Deus leva esse homem a passar por uma profunda experiência interior. E o título da mensagem, lá em 2 Samuel capítulo 12, aqui na minha Bíblia, está dizendo assim: Natã repreende Davi.
Preste atenção. E o Senhor ouviu a Davi, o profeta Natã. O enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra um homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira enquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa, as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não for suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Interessante que essa história é chocante. Enquanto o profeta está trazendo uma parábola, uma comparação, Davi está prestando atenção. E no final ele já dá a sua sentença. Enche-se de ódio. Mas até aí ele não estava percebendo que ele era esse homem. E de repente Deus toma aquele profeta e aponta para ele: você é esse homem mau, que recebeu tanto de Deus e fez mau uso dos recursos que Deus entregou em suas mãos. E Deus começa a trazer a sentença para a vida de Davi, as consequências dos seus atos. E diante daquele choque, Davi se arrepende. Eu posso imaginar o quão duro é o coração de uma pessoa quando está distante dos caminhos do Senhor, quando está vivendo uma vida de pecado e achando que o tempo tem o poder de perdoar o pecado. E muitas das vezes Deus faz aquela pessoa passar pela experiência de ver o próprio filme da sua vida. E quando o profeta estava começando a fazer menção de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida de Davi, ele se arrepende. Ele analisa, ele vê os flashes, realmente tudo isso é verdade, Deus fez isso na minha vida. Quantas vitórias, quantos povos foram derrotados pelo poder da autoridade que Deus dava ao exército de Davi. Quantas conquistas, quanta honra, quanta riqueza. E eu fiz o que nenhum homem deveria ter feito. Mas até então, Davi estava ainda se achando na posição de julgar, porque o rei tinha essa atribuição também, de fazer os julgamentos diante da sociedade. E ele achava que ainda poderia trazer o próprio julgamento, sem saber que ele era o réu da situação. A experiência do confronto o fez tomar uma decisão, a decisão do arrependimento. Entre Jonas e Davi existem 2 experiências semelhantes, com alguns pontos específicos e outros
que eu posso dizer, iguais, idênticos. Eles precisaram de um choque de realidade. Precisaram assistir o filme da sua própria vida. E diante de assistir o filme da própria vida, eles foram confrontados em seus erros, em suas atitudes pecaminosas, em seus comportamentos, que o denunciavam que estavam fora do caminho do Senhor. Duas experiências, um único objetivo: levar aqueles homens ao arrependimento. Deus o amava profundamente, tanto a Jonas quanto a Davi, mas Deus queria que eles tivessem a oportunidade de receber o perdão. Mas eles só teriam uma forma de receber esse perdão. Coração duro de pedra precisava ser transformado em um coração de carne, um coração quebrantado. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é penetrante. E quando penetrou no coração desses homens, trouxe o quebrantamento, a tristeza, o pesar por ter feito exatamente errado aquilo que não era para eles terem feito. Então o nível de consciência foi alterada. Aquela consciência de que estava tudo bem, estou pecando, mas está tudo certo. Deus está me abençoando, eu estou prosperando, eu estou conquistando. E saiba que isso não é necessariamente um sinal de que Deus está aprovando a vida daquela pessoa. Muitas das vezes o que está diante dos olhos é ilusório, mas Deus está visitando o coração de cada um essa manhã aqui. Está fazendo você passar agora pela experiência do filme da sua própria vida, como tem sido as suas atitudes, como tem sido a sua reação diante do que o Espírito Santo tem falado, tem confirmado, tem revelado. O coração ainda está duro? Você ainda está perdendo tempo? Todas as provas que você precisava, Deus já tem dado. A primeira chance, a segunda chance, quantas chances? E o filme da sua vida, o Espírito Santo agora está mostrando agora para cada um essa manhã. E o objetivo do Espírito Santo mostrar isso é que Deus tem um caminho de triunfo. Deus tem um caminho de vitória. Que você está indo para a destruição. As pessoas pensam que está bonito, está excelente. Aparentemente, aquele tapinha nas costas, está tudo bem. Você é uma bênção. Mas Deus está visitando o teu coração. Deus está visitando agora a tua alma no íntimo do teu ser. E está te confrontando essa manhã. Essa manhã é uma manhã de confronto. Porque para nós trilharmos o caminho do arrependimento, nós somos confrontados pela palavra. A palavra poderosa, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Aquela espada que tem lâminas nas suas extremidades, em cima e embaixo. Ao ponto de dividir juntas e medulas. E saber a separação do que é alma e espírito. No íntimo do nosso ser, a palavra de Deus, ela é tocante. Ela é uma palavra rema, produz vida no meio do caos, no meio da morte. E quando Natan profere tudo que Deus tinha dado para ele fazer, com certeza Davi passou pela experiência do túnel panorâmico, o túnel da vida. A experiência da visão do túnel, e ele foi levado em sua mente a refletir sobre os seus atos e as consequências. Assim como Jonas, a palavra de Deus também fala que Davi tomou uma atitude diante do quebrantamento. Antes do arrependimento é necessário quebrantamento. O quebrantamento é como se fosse uma chave que nos desbloqueia para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
E se você tem pedido, Deus, eu quero mais sensibilidade, eu quero ouvir a tua voz, saiba que você tem que primeiro trilhar pela experiência do quebrantamento. Quando Deus começar a falar com você, e você, Deus, é Deus que está falando comigo. Porque do contrário, uma pessoa que não tem um coração quebrantado, Deus fala, Deus manifesta, e o coração continua endurecido. Esses dois homens, apesar de estar vivendo uma experiência de distanciamento da vontade de Deus, eles tiveram a experiência do quebrantamento. Eles confirmaram verdadeiramente, isso é verdade. Verdadeiramente o que tu estás falando, Senhor, é a minha vida, eu tenho feito dessa forma. E surge o pesar, o sentimento de tristeza por ter tomado decisões erradas, por ter falado aquilo que não devia, por ter se posicionado de uma forma inapropriada. O filme da vida estava passando na vida deles. O quebrantamento abriu a chave de acesso à sua consciência. E agora ele precisava tomar uma decisão. Tudo isso, esse fenômeno espiritual, que é recheado de uma descarga emocional muito forte, hormônios são liberados, os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, deixa essa experiência ainda mais forte. Algumas pessoas, diante do quebrantamento que o Espírito Santo faz, começam a chorar. Outros pulam. Outros sentem a sua carne tremer. Quebrantamento está chegando à porta. Mas não basta, não para por aí. O próximo passo agora é a decisão. A decisão de arrepender-se. Ou a decisão do remorso. Essa manhã, todo sentimento de remorso, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo. Todos nós somos convocados a tomar a decisão mais assertiva, que é o arrependimento. O arrependimento é o caminho que vai te levar à mesa. A mesa da comunhão com o Pai. A mesa que vai saciar a tua fome. E quando nós estamos distante daquilo que Deus quer para as nossas vidas, Deus usa homem como João Batista, raça de víboras. Arrependei-vos. Homens, mulheres, todos os povos, temos que ter a experiência do arrependimento. E somente os arrependidos chegarão na eternidade. Tomarão posse das mansões celestiais, das riquezas, que palavra alguma tem capacidade de descrever em riqueza de detalhes. As riquezas que Deus separou para os seus escolhidos, desde a fundação dos séculos. E diante dessa experiência, algumas reflexões são importantes para a nossa vida no dia de hoje. Algumas inclinações naturais, aqueles direcionamentos da carne, eles são hoje confrontados em nossas vidas. O tempo do arrependimento significa uma nova história de Deus para as nossas vidas. O momento de arrependimento, ele vai simplesmente além do que a imaginação, do que a capacidade humana é capaz de descrever. Porque aquilo que Deus separou para nós é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Quando esses dois homens tomaram a decisão de se arrepender, aquela promessa que está escrita em Josué, ou em Salmo 1, aquela promessa de colocares as mãos, tudo que colocares as mãos será abençoado, ela passa a ter validade. Talvez você tenha colocado a mão em tantas coisas, mas parece que aquilo não está trazendo aquele crescimento que você quer. Talvez algo lá no passado que ficou enterrado, Deus está trazendo agora diante dos teus olhos, para que você tome um posicionamento sobre tudo isso. Porque o Espírito Santo convoca, a palavra de Deus, ela convoca a sua igreja ao arrependimento, porque a volta do Messias está perto.
O Cordeiro de Deus, o grande Rei, Ele está voltando. E somente uma igreja arrependida que vai chegar lá. E o que Deus tem separado para as nossas vidas é muito grande. O tempo é chegado. Esse momento de comunhão é o momento que Deus separou para aqueles que se arrependeram. Aqueles que entregaram as suas vidas. No momento que você estava sendo convidado a entregar a sua vida a Cristo, o filme da sua vida passou por. Eu não conheço ninguém que não teve naquele momento que o Espírito Santo estava convencendo aquela pessoa do juízo, do pecado. O filme da vida, aquelas informações mais marcantes da sua existência começa a passar. De uma forma sobrenatural. Como se fosse em fração de segundos. Imediatamente vem o quebrantamento. E após o quebrantamento, o sim. Porque houve o arrependimento. E quando essas pessoas levantam a sua mão para Jesus, elas passaram pela experiência do filme da vida. Elas passaram pelo chamado e disseram sim ao chamado do Espírito Santo. Sim, Jesus, eu quero. Eu quero o que tu tens para a minha vida. Eu aceito, Senhor. E como é que nós podemos nos tornar, diante dessas experiências aqui, mais conscientes das nossas próprias falhas? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca já está mentindo. Todos nós pecamos, mas temos que tomar consciência que pecamos, que somos falhos. Temos que tomar consciência que precisamos diariamente nos arrependermos. Talvez uma palavra que entristeceu alguém, que você não deveria ter dito. Talvez um posicionamento que confrontou a tua identidade como cristão. E diante disso surge uma pergunta. Será que eu estou disposto a abrir mão dos meus desejos e vontades para seguir a vontade de Deus?